Glória a Deus. Lucas capítulo 8, verso de número 22. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Lucas capítulo 8, 22 não, glória a Deus. 7:36. Lucas 7:36, glória a Deus. Diz assim, amém? 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou no pensamento: se este fora profeta, ou se este é verdadeiramente profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, meu Pai, por ter lido a Tua palavra, Senhor, nessa noite, meu Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede, meu Pai, de estar na Tua presença, Pai, na noite de hoje, Pai. Continua, Senhor, na direção, meu Pai, e no controle, Senhor, de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, Jesus, poucas vezes ele era convidado para entrar na casa das pessoas, porque ele sempre estava rodeado de uma tão grande multidão e sempre indo para vários lugares diferentes. Mas a Bíblia diz que sempre que ele era convidado, ele fazia questão de estar no lugar em que ele era convidado. Glória a Deus. E esse homem chamado Simão convidou Jesus para ir na casa dele, não para curar ninguém, não para fazer oração, mas sim para um jantar que ele ofereceu a Jesus. E a Bíblia diz que assim que Jesus entrou na casa de Simão, procurou logo um lugar à mesa. Ele se assentou logo ali e já tinha ali procurado um lugar, já tinha se assentado ali na mesa. Só que a Bíblia vai dizer que nesse jantar não tinha só Jesus, tinha vários outros fariseus, os discípulos de Jesus e a multidão também. Por quê? Porque a história vai dizer que sempre quando tinha esses tipos de jantar, era aberto a todas as pessoas. Era aberto ali a todas as pessoas. Só que a Bíblia vai dizer que ninguém esperava aquela mulher. Ninguém esperava aquela mulher. Mas a história vai dizer que sempre que um homem daquela época que tinha posse, ele fazia um jantar, ele abria as portas para todo mundo entrar. Só que ele não esperava uma
Ele não esperava uma mulher que naquela época ela era prostituta. Eles não esperavam que aquela mulher entrasse para participar também daquele jantar. Eles tinham convidado Jesus, Jesus aceitou o convite, esperou ali ser servido, sentou à mesa. Só que ao momento que Jesus entrou, Jesus ele esperou alguma recepção, principalmente do dono da casa. Só que Jesus não recebeu recepção adequada. E que recepção seria essa, pastor? A primeira recepção que Jesus deveria receber por ser um convidado de honra era que alguém fosse até ele e desse um beijo no rosto. A segunda recepção era que alguém fosse até ele e oferecesse água para que ele lavasse os pés antes de entrar na casa. Só que Jesus não recebeu essa recepção, porque era de uma falta de educação muito grande chegar alguém na casa e não ser cumprimentado antes, e não ser saudado antes de entrar na casa. Era uma falta de respeito muito grande chegar alguém na casa naquela época de Jesus e alguém não ofereceu um pouco d'água para lavar os pés antes de entrar na casa. E Jesus não recebeu essa recepção. Jesus não foi recepcionado como deve ser recepcionado. Só que convidado Jesus recebeu o convite. Só que Jesus, igreja, ele não vai nos lugares em vão. Sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito onde Jesus vai. Jesus não foi ali para curar enfermo, para ressuscitar alguém, pessoas mortas, não. Jesus foi ali para um jantar, mas ele sabia que naquela comemoração alguma coisa ia acontecer. E a Bíblia vai dizer que essa mulher soube que Jesus estava na casa do fariseu. E ela partiu também para aquele jantar. Ela carregava na mão dela, a Bíblia vai dizer que ela carregava um vaso de alabastro. E dentro desse vaso tinha um unguento muito caro, ou um perfume. E a Bíblia vai dizer que assim que ela vê Jesus sentado na mesa, que antigamente as mesas daquela época eram muito baixas, mais baixa do que essa. E a pessoa ou se ajoelhava, ou a pessoa se assentava no chão. E a Bíblia vai dizer que Jesus se assenta ali próximo à mesa. Aquela mulher entra na festa, assim que aquela mulher entra na festa, todos os olhares que estavam em Jesus, todos aqueles olhares agora é voltado para aquela mulher. Não por ela ser uma mulher, não, mas pela condição que ela estava naquele momento, pelo pecado que ela carregava naquele momento. Você sabe por quê, igreja? Porque a gente tem um mau costume muito grande, precisamos largar. Qual é o mau costume, pastor? É sempre olhar o defeito das pessoas, nunca olhar a qualidade que ela tem. Sabe por quê? E porque a gente sempre olha o defeito, nunca olha a qualidade, porque muitas vezes a qualidade que ela tem é maior que a nossa, e não queremos reconhecer isso de maneira nenhuma. Às vezes a qualidade que a pessoa tem é muito maior que a nossa, sobrepassa a nossa qualidade, e a gente não consegue reconhecer e perceber, e é melhor a gente olhar o defeito do que a qualidade. E aquela mulher tinha um defeito, sim, e todas as pessoas olhou para o defeito daquela mulher, mas lá estava Jesus sentado à mesa, esperando a ação daquela mulher. A Bíblia vai dizer que aquela mulher entra, quebra o vaso de alabastro e começa a derramar unguento sobre os pés de Jesus. Por quê, pastor? Aquela mulher sabia da profecia que Jesus ia nascer de uma virgem, ia morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia seria ressuscitado. E o que é que tem a ver a unção nos pés de Jesus com a morte e a ressurreição? Aquela mulher estava embalsamando o corpo de Jesus antes mesmo da crucificação, porque naquela época não se embalsamava o defunto. Então aquela mulher já conhecia as escrituras sagradas, que Jesus ia morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ia ser ressuscitado. A recepção que Jesus não teve ao entrar naquela festa, aquela mulher deu.
E quando aquela mulher prega aquele vaso e derrama sobre os pés de Jesus, ela é questionada. Alguns questionam do preço daquele vaso, outros questionam do pecado daquela mulher, alguns questionam Jesus por não conhecer aquela mulher, achando eles que Jesus não conhecia, mas Jesus conhece. Foi dito aqui no começo do livro de Jeremias, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 8, que Cristo conhece a gente antes mesmo do ventre materno. Então ele sabia quem era aquela mulher. Jesus foi questionado assim no pensamento. A Bíblia vai dizer que a pessoa que convidou Jesus questionou no pensamento. Se esse mesmo fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E a Bíblia diz que Jesus, com sua onisciência, conhecedor de todas as coisas, ouviu os pensamentos daquele homem e chamou ele e disse assim: Simão, deixa eu lhe fazer uma pergunta, ou lhe contar uma história antes da pergunta. Havia um homem que tinha 2 devedores, um devia 50 e outro devia 100, mas ambos não tinham condições de pagar, nem o que devia 50, nem o que devia 100. E o cobrador perdoou a dívida de ambos. Jesus pergunta: quem você acha que vai amar mais? O perdoador. Ele falou: Senhor, aquele que devia 100. Julgaste bem. Julgaste bem. Igreja, aquele homem olhava por defeito, o pecado daquela mulher, só que ele esquecia do dele. E Jesus nos deu um alerta muito grande no livro de Mateus. Olha, não olhe para o cisco que está no olho do seu irmão. Enquanto a gente olha para o cisco no olho do irmão, esquecemos de uma trave que está no nosso olho. Como assim, pastor? O que é que Jesus quis dizer com isso? Que nos nossos olhos tem uma trave? Não, na nossa vida. Como assim? Antigamente as casas não tinham coluna pelas paredes. Antigamente as casas só tinham um pau no meio da casa assim para segurar todo o telhado. E aquela coluna no meio da casa era chamada de trave, que segurava todo o telhado. Então se aquele pau ele caísse ou fosse quebrado, toda a casa desabava. Toda a casa desabava. Então Jesus falou: enquanto você observa o cisco no olho do teu irmão, cuidado para a trave da tua casa não cair e a sua vida desabar. Porque todos pararam assim, começaram a olhar para aquela mulher, olhava para Jesus, questionava Jesus, se perguntando: será que esse é verdadeiramente filho de Deus? Jesus fala: Simão, eu entrei na tua casa. Primeiro, não me deste água, não me saudaste com ósculo santo, que significa beijo no rosto. Mas essa mulher, ao entrar, não para de beijar os meus pés, não para de jogar o perfume dos meus pés e enxugar com os próprios cabelos. Aí Jesus olha para aquela mulher, fala assim para ela: olha, perdoados são os seus pecados. Mas você vê que a mulher entra, a mulher não pede perdão de pecado, a mulher não pede uma cura a Jesus. A única coisa que aquela mulher faz é lançar um perfume sobre os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. Era um pedido de perdão também a Jesus. E Jesus conhecia a vida daquela mulher. Então, se ela não expôs a dificuldade dela para todos saberem, mas expôs ali a Jesus em gesto, Jesus agiu também com ela em gesto: perdoados são os seus pecados, pois a tua fé te salvou. Igreja, a Bíblia diz que aquela mulher sentiu necessidade de ir até Jesus.
Algumas vezes os discípulos estavam clamando o nome de Jesus. Chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, pede para que os discípulos se calem, Senhor. Ele falou: olha, se esse aqui se calarem, as próprias pedras vão clamar. Se a gente parar de falar de Jesus, se a gente parar de falar de Cristo, a necessidade de ouvir Cristo é tão grande, porque às vezes vemos um sorriso no rosto, vemos um comportamento alegre, mas a alma chora, a alma pede por Cristo. Quando aquela mulher entrou naquela sala ali, naquela casa, e viu Jesus ali, podia até ter um sorriso no rosto, um semblante alegre, mas a alma estava chorando pela presença de Jesus. E o que é que eles fizeram? Apresentaram Cristo? Não, julgaram. Julgaram. A necessidade de Jesus para ela era tão grande, a necessidade de estar perto de Jesus era tão grande, que ela foi em um lugar sem nem ser convidada. Era aberto para todas as pessoas? Era, mas ninguém esperava uma mulher naquele lugar. Igreja, essa porta aqui é aberta para todos. Então não se surpreenda quem entrar aqui nesse lugar. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Enquanto essa porta estiver aberta aqui, não se surpreenda quem entrar nesse lugar. Porque se isso aqui não libertar o homem e a mulher, nada mais liberta. Nada mais liberta de maneira nenhuma. Porque agora passou um rapaz aqui, ele quase se ajoelha aí na porta e começou a chorar. Ele disse: não, porque eu ouvi a palavra e decidi entrar. Eu disse: entre, sente, fica à vontade, escute a palavra. Escutou a palavra e foi para casa. Igreja, isso aqui, atrai. A palavra de Deus atrai. Aquela mulher soube: Jesus está na casa, eu vou lá. Aquela mulher poderia andar, poderia falar, gesticular, mas existiam também pessoas que não poderiam nem se movimentar, mas como sabe que Jesus estava na casa pregando a palavra, tentou ir até Jesus. Aquele homem que foi levado por 4 pessoas, fez um buraco no teto e desceu até Jesus. Ele desejou estar perto de Jesus, mas não podia porque não caminhava. Mas algumas pessoas veio lhe falar: eu quero estar próximo de Jesus, e ajudaram ele a chegar até Jesus. Então agradeça a Deus que você pode andar, caminhar e ir ao encontro de Jesus quantas vezes você quiser. A gente pode estar próximo de Jesus quantas vezes a gente quiser. Aquele homem convidou Jesus para estar na casa dele. Jesus entrou na casa dele. Para ele seria um privilégio muito grande ter Jesus. A gente sente a presença de Deus estar nesse lugar? Tá, em espírito. Em espírito. Mas olha o privilégio daquele homem. Jesus entrou na casa dele, fisicamente sentou e comeu com ele na casa dele. Ele teve um privilégio que poucas pessoas teve. Mas sabe o que ele fez? Não deu valor à presença de Jesus na casa dele. Ele não deu valor à presença de Jesus na casa dele. Jesus poderia ter rejeitado o convite? Poderia, mas ele aceitou o convite. E olha que foi de um fariseu. Não foi de um discípulo de Jesus, não foi de uma pessoa da multidão, foi de um fariseu. Que fazia diferença, distinção de pessoas. Mas mesmo assim, Jesus aceitou, porque ele diz na palavra dele: que todos aqueles que meu Pai me envia, nenhum eu rejeitarei. Mas quando entrou uma pessoa que verdadeiramente precisava de Cristo ali, eles começaram a julgar. Alguns até falaram: ela poderia pegar aquele vaso ali, vender e distribuir o dinheiro para os pobres, e não fazer esse desperdício todo. Mas essa mulher sabia o sacrifício que ela tinha feito para estar próximo de Jesus. Ela sabia a luta que ela estava vivendo para estar próximo de Jesus. E o nosso papel como igreja é apresentar Jesus.
Tem pessoas que não vai querer, tem pessoas que não vai querer. Tem pessoas que não vai dar crédito, que diz que não vai querer, que não precisa, que não vale a pena para ele. Tem pessoas que não vai querer, mas o nosso papel é semear a semente. Você vai plantar a semente aqui em uma terra, vai brotar, vai. Você vai plantar em outra terra, talvez não vai brotar, talvez vai morrer a semente, mas o seu papel você fez, plantou a semente. O nosso papel a gente vem fazendo, plantando a semente. A Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear e a semente foi caindo pelo caminho, caía à beira do caminho, os pássaros comiam, caía em terreno pedregoso, ele tentava brotar, mas não conseguia sobreviver porque tinha pedra, caía nos espinhos e os espinhos sufocavam. Mas quando a semente caiu em boa terra ali, produziu. Pode ali produzir, porque caiu em boa terra. Tem terra que vai receber a semente, mas essa mesma terra que recebe não vai ter força para produzir de maneira nenhuma. Qual é o nosso papel? É semear a semente de Cristo. É semear a semente de Cristo. E hoje a gente tem a oportunidade de convidar Jesus para essa casa. Tá certo? Ele recebeu o convite de estar com a gente aqui nessa casa e a gente poder glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Coisa que esse homem teve o privilégio, mas desperdiçou a presença de Jesus. Então, quando você convidar Jesus, não faça só o convite, faça o convite. Quando ele aceitar, faça a recepção. Como assim, pastor, recepção? A Bíblia diz, quando ele bater na porta do seu coração, não rejeite. Não endureçais os vossos corações. Porque ele disse o quê? Aquele que bate, a porta se abre. Eu entrarei na casa dele, cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei na casa dele, cearei com ele e ele comigo. Mas entenda uma coisa, igreja. Depois que você convida, ele recebe o convite. Você faz a recepção, na entrada de Jesus na sua vida, na sua casa. Tenha certeza de uma coisa: mudanças têm que acontecer. Mudanças têm que acontecer. Porque aonde Jesus entra, o lugar não fica a mesma coisa de maneira nenhuma. Tem que ter mudanças. Quando Jesus entrou na casa de Simão, assentou-se ali à mesa, entrou aquela mulher. O cenário já não era o mesmo. As pessoas que comentavam sobre a presença de Jesus, agora passou a comentar da atitude de Jesus e da atitude daquela mulher. Jesus poderia pegar pelo braço daquela mulher, levar para fora e ir lá conversar com ela, mas ele conversou dentro daquela casa. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra no lugar, o lugar tem que mudar. O lugar não muda Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente tem que mudar. A gente não tem poder e autoridade para mudar Jesus. Quando ele entra, ele quer fazer mudança, a mudança tem que acontecer. E entenda uma coisa, igreja. Quando as mudanças começam a acontecer do jeito que Jesus quer mudar. E às vezes você quer mudança pela direita, ele vai querer pela esquerda. Mas Senhor, se a mudança começar pela esquerda, alguém não vai gostar. Não tem problema, igreja. Não tem problema, você convidou Jesus. E quando você convida Jesus para entrar, mudanças acontecem. Quando Jairo convidou Jesus, a casa estava cheia. Todo mundo teve que sair. Quando Pedro convidou Jesus, a Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro estava enferma, não tinha quem servisse a mesa. Jesus entrou, pegou pela mão dela, curou a enfermidade e ela começou a servir a mesa. Quando Jesus entra na nossa casa, a diferença tem que reinar, e quem entrar depois de Jesus tem que sentir a diferença e acabou. E você vai dizer: a diferença na minha casa porque eu convidei Jesus primeiro. Eu convidei Jesus primeiro e acabou. Quando Jesus entra, igreja,
na nossa casa, tudo aquilo que é de ruim não reina mais de maneira nenhuma. Vai tentar até reinar, mas não vai ter força para reinar, porque Jesus chegou primeiro. Jesus sentou à mesa, era o comentário de todos naquela casa. Quando aquela mulher entrou, o comentário mudou. Jesus falou: não, eu entrei e não fui recepcionado nem com beijo, nem com água. Mas assim que ela entrou, ela me recepcionou. É para que você aprenda a não só me convidar, mas a saber me receber quando eu aceitar o convite na sua casa. Estava conversando com um rapaz aí fora, antes da palavra. Eu falei com ele: se você morrer agora, para onde é que vai a sua alma? Ele falou: só Deus sabe, pastor. Eu falei: não, você também sabe. Você tem que saber para onde vai a sua alma depois da sua morte. E como é que você sabe para onde vai a sua? Eu disse: porque eu sei o que eu estou fazendo para Ele. Se eu tenho a certeza que eu estou fazendo para Ele, eu sei para onde vai a minha alma. Porque um dia você, nesse lugar, você recebeu Jesus, você convidou Jesus. Ele entrou na sua casa, mas você não está sabendo recepcionar a chegada dele. Não adianta só convidar Jesus para entrar. Ele vai aceitar o convite, vai, mas ele precisa ser recepcionado. Senhor, eu te convidei, mas tem algumas coisas aqui, Senhor, na minha casa, dentro de mim, que eu faço, que eu sei que quando o Senhor entrar, tem que ter mudança. Então o Senhor tem liberdade para mudar. Sabe por quê, igreja? Quando Jesus entrou na casa, qual foi a primeira coisa que Jesus fez, Johnny? Ele procurou um lugar, a mesa. Acabou. Mas se tivesse chegado recepcionando o Senhor, convidamos o Senhor, tem algumas coisas aqui que precisam ser resolvidas, Jesus tomaria a dianteira. Mas quando ele chegou, não foi recepcionado, ele só tomou o lugar, a mesa. Quando convidaram Jesus para entrar no barco de Pedro, cada um pegou a responsabilidade. Sabe o que Jesus fez? Pegou um travesseiro, colocou na polpa do barco e começou a dormir. Quando veio a tempestade, chamaram Jesus. Então convide Jesus, quando ele chegar, sabe recepcionar ele. Porque ele vai entrar, ele vai ver o que precisa ser mudado. Ele sabe o que precisa ser mudado. Mas você vai precisar falar: Senhor, eu sei que o Senhor viu o que precisa ser mudado, e eu quero essas mudanças. Eu quero essas mudanças. Porque não adianta só convidar Jesus, é convidar e recepcionar Ele na chegada. Recepcionar Jesus na chegada. Porque quando você levanta a mão, Ele escreve o seu nome no livro da vida, ou a honra que você tem. Escreve o seu nome no livro da vida, e a Bíblia diz que há festa diante dos anjos de Deus. Na onde? Olha a recepção que você tem antes mesmo de chegar lá. Antes de chegar na casa dele, você já é recepcionado. E porque quando ele chega na sua casa, não há recepção adequada para ele. Antes de chegar no céu, a Bíblia diz que a festa diante dos anjos de Deus no céu, antes da sua chegada. Agora imagine quando for a sua chegada. Convidaram Jesus, Jesus aceitou o convite, foi até o lugar onde foi convidado, mas não foi recepcionado. E mesmo sem ser recepcionado, ele entrou na casa. Procurou um lugar, se assentou e esperou a recepção. A recepção não apareceu do dono da casa. Outra pessoa, sem ser convidada, entrou e recepcionou Jesus como ele merece ser recepcionado. Sabe o que aconteceu? Ela foi criticada pela recepção que fez. Por quem, pastor? Pelo próprio dono da casa. Pelo próprio dono da casa. Amém? Então é convidar Jesus, igreja. Ele vai receber o convite.
é a gente saber recepcionar Jesus como ele deve ser recepcionado. Amém? Já cremos na presença de Deus aqui em Espírito nesse lugar. Somos bem-aventurados. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que somos bem-aventurados, porque a gente não viu, mas creu, Senhor. E aquelas pessoas viam Jesus fisicamente, mas mesmo assim não conseguia crer no coração que era o Filho de Deus. E hoje você não vê com seus olhos, mas sente a presença e crê que Ele está nesse lugar. Então saiba recepcionar Jesus quando Ele entrar na sua casa. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus.